É realmente uma alegria, um prazer. Estamos felizes em retornar para que possamos continuar estudando as Santas Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje o tema ele é importantíssimo. Você já ouviu dizer que nós somos o que comemos? Pois é, o tema fala sobre algo relativo ao que comemos, não é, Wagner? É a lição de número 23 dos 27 estudos Conhecendo o Criador. E o tema é o regime alimentar de Deus. Ou seja, o cardápio que Deus escolheu para mim e para você. Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele mesmo escolheu o nosso cardápio. Ele não deixou para ninguém fazê-lo. Ele mesmo o fez. E como sempre fazemos, vamos nos colocar de joelhos para pedirmos a orientação do Espírito de Deus. Pai eterno, Pai bondoso que habita nos altos céus, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Amém. Estamos juntos para estudar a Tua palavra. Nós pedimos, ó Pai, a Tua orientação para que tudo que vier a ser falado nesse estudo possamos compreender e colocar em prática em nossa vida. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso Pai Celestial, estamos abençoados por Ele, Seu Espírito está em nós e agora sim nós podemos abrir as Escrituras e podemos já prosseguir no nosso estudo, o regime alimentar de Deus. Vamos à primeira pergunta. Havia carne no cardápio dado por Deus ao criar o homem? Gênesis capítulo 1, versículo 29. Disse-lhes mais: Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Vimos já no princípio que Deus ele não deu carne para o homem comer. Então essa foi a alimentação original de Deus para o homem. Ou seja, uma alimentação de frutas e ervas que produzem semente, ou podemos dizer cereais. Mas nós vamos adiante, o estudo está apenas começando. Vamos então à pergunta de número 2. No regime original não constava a carne. Contudo, o alimento cárneo foi permitido após o dilúvio? Gênesis capítulo 9, verso 1, 3 e 4. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde. Tudo vos tenho dado. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Vemos aqui claramente que após o dilúvio, então, Deus permitiu ao homem comer carne. Carne que não contenha o sangue, que tirasse o sangue. Foi bem claro o versículo 4 de Gênesis capítulo 9. O sangue é vida, né? No sangue está a vida. E Deus, ele, quando o homem não tinha mais a erva verde do campo para comer, nem as frutas, Deus então deu ao homem, permitiu que o homem comesse carne, após o dilúvio. Mas antes do dilúvio, o homem, ele não teve essa permissão para comer carne. Exato. Pergunta número 3. No deserto, Deus enviou ao povo o pão do céu, o maná. O povo ficou feliz e grato pelo alimento de origem divina? Salmos 78, 24 e Números capítulo 11, versos 1 e 6. E fez chover sobre eles o maná para comerem, e deu-lhes do trigo dos céus. Depois o povo tornou-se queixoso, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, acendeu-se a sua ira. O fogo do Senhor irrompeu entre eles,
e devorou as extremidades do arraial. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná, diante dos nossos olhos. Veja que privilégio! Deus deu o pão do céu para que esse povo se alimentasse. O maná era extremamente riquíssimo, tinha todas as proteínas, vitaminas, sais minerais, enzimas, enfim, para o sustento do homem, dando-lhe bom sangue, limpando o seu organismo e dando-lhe boa mente. Mas o povo disse que não queria esse maná. Já parou para imaginar o próprio Deus concedendo alimentação ao seu povo, às suas criaturas, e esse povo reclamando desse alimento vindo do céu? É uma coisa realmente que a nossa mente às vezes não consegue compreender. Mas isso aconteceu. Vamos então à pergunta de número 4, porque o estudo está apenas no início. Devido às murmurações do povo, Deus deu carne para eles por tempo indeterminado? Números capítulo 11, versos 19 e 20. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que se vos torne coisa nojenta, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Vemos aqui que Deus, ele ficou com certeza entristecido com o povo e então atendeu o pedido do povo. Eles pediram carne e Deus então enviou carne para eles por um tempo de 1 mês. 1 mês inteiro. Comendo carne todos os dias para que eles então sentissem nojo de carne. Eles comeram tanta carne, que se aborreceram da carne. Exato. Que tinham nojo, né? Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos corações do antigo povo de Deus. Deus permitiu o uso de carnes limpas pelo mesmo motivo? Mateus 19, 6 a 8 e Números 11, 18. Assim já não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Responderam-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Note aqui que a dureza do coração do ser humano, ela faz com que Deus ceda, não porque este é o plano de Deus, não porque esta é a vontade de Deus, mas justamente pela dureza do coração. Porque o homem se torna tão duro, tão rude em seus desejos, que Deus diz: como é que eu posso contender com a vontade desse povo? Ou seja, Deus, ele respeita o livre arbítrio do ser humano. Ele diz: eu tenho o melhor para vocês. No caso do divórcio, o melhor é estar casado. Este é o plano original de Deus, que o homem se junta à sua mulher, os dois se tornam a sua carne, e que não haja o divórcio, essa separação causando tanta tristeza, tanta dor e tanto sofrimento. O comer carne causa quantas enfermidades, e Deus querendo evitar todo esse sofrimento para o seu povo. Mas por causa da dureza do coração, Deus, ele acaba cedendo, não porque ele queira, mas porque ele é amor. O que seria a pergunta 6, na verdade? Nós vamos pedir a você que abra sua Bíblia e leia o capítulo 11 de Levíticos, para que você aprenda o que Deus permitiu que se comesse em relação aos animais e o que ele proibiu de comer, para que você entenda quais são os animais puros e quais são os animais impuros, ou seja, os que servem para alimento e os que não servem.
Conheça por você mesmo, lendo o capítulo 11. Lembrando que pela dureza do coração do homem, Deus até foi muito generoso. Disse, então, tudo bem, vocês querem comer carne? Comam, só que não comam esses piores, não. Coma os menos piores. Mais ou menos uma linguagem humana assim, não é? Pergunta 7. O que diz o Senhor sobre aqueles que comem carne de porco e ratos? Isaías 66, 16 e 17. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os que forem mortos pelo Senhor serão muitos. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após uma deusa que está no meio, os que comem carne de porco e abominação e o rato, esses todos serão consumidos, diz o Senhor. Que come o quê? Rato, Carne de porco, abominação, rato. Esses serão consumidos. São carnes imundas. Veja que isso aqui é muito importante. É uma palavra realmente importantíssima para a nossa vida. Pergunta de número 8. Era desejo de Deus que o povo continuasse comendo carne? Números capítulo 11, versos 4 a 10. Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante de nossos olhos. E era o maná como a semente do coentro, e a sua aparência como a aparência de bidélio. O povo espalhava-se e o colhia, e triturando em moinhos, ou pisando num grau, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, sobre ele descia também o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo, todas as suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Realmente nós vemos aqui que não é e não foi plano de Deus que o seu povo sempre se alimentasse de carne. Nós vemos aqui claramente que Deus, quando no Éden deu os frutos, as sementes, as ervas para o homem comer, é porque ele sabe que o nosso corpo se alimenta, absorve e vive melhor com alimentos naturais. Exatamente, o alimento vivo nos nutre e Deus deu isso, né? Vamos à pergunta 9. A Bíblia aprova o consumo de bebidas alcoólicas? Provérbios 20, verso 1, Isaías 5:11, Efésios 5:18. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar não é sábio. Ai dos que se levantam cedo para correrem atrás da bebida forte e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Como vimos nesses textos, a Bíblia desaprova completamente o uso dessas bebidas alcoólicas. Elas são perturbadoras. Você já pensou o grande número de pessoas que são destruídas pelo álcool? Muita gente. Muitas famílias são destroçadas, muitos perdem a vida. Quantos que ao volante tiram a vida de inocentes porque estão bêbados, estão embriagados, não tem reflexo para ver os movimentos à sua frente. Por conta de quê? Da bebida, do álcool. Quantos morrem de cirrose e outras doenças? Quantos têm vários problemas de saúde? Então, quando a Bíblia nos dá esses conselhos,
é para que nós sejamos pessoas saudáveis. Pessoas sábias que realmente amam a Deus acima de todas as coisas. Pergunta de número 10. Se nós não cuidarmos da nossa saúde, Deus nos destruirá? 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17 e capítulo 6, verso 19. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Muitas pessoas pensam que o comer não é importante. Nós vemos aqui claramente que quando nós comemos, nós estamos cuidando do nosso corpo. Se nós comemos bem, nós estamos cuidando bem. E se nós comermos mal, nós estamos realmente cuidando mal, enchendo o nosso corpo de lixo, né? Então Deus vai destruir realmente as pessoas que não cuidam do corpo. Por quê? Nós vimos aqui nesses textos que o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. Quem não cuidar desse corpo, que é o templo de Deus, certamente não ama a Deus. Esse corpo, na verdade, não é nosso, ele é emprestado, né? Nós não temos nada, tudo Deus nos deu. E nós vamos ter que prestar contas a Deus. Ou seja, nós somos mordomos, ou aqueles que administram o que Deus nos deu a administrar. O corpo faz parte disso também, desse plano de Deus. E nos dá para que ele habite em nós. Agora, se nós o destruirmos, Deus, com certeza, o destruirá completamente. Devemos descartar todos os alimentos, bebidas e hábitos que prejudiquem nosso corpo. Os estimulantes como café, Coca-Cola, chá preto e condimentos devem ser evitados por aqueles que buscam uma melhor saúde física e mental diante de Deus. Vamos à pergunta 11. Temos o dever de glorificar a Deus em nosso corpo? 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, temos que glorificar a Deus com o corpo, com essa coisa física, essa matéria que Ele nos deu. Tudo que nós ingerimos, seja em comida ou bebida, se esses alimentos e essas bebidas forem nocivos, nós vamos pagar um preço alto. E por que fazer isso? Não precisamos fazer isso. Vamos então à pergunta de número 12. O nosso culto racional a Deus depende do nosso corpo? Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Existe uma ligação completa, total, entre o nosso corpo e a nossa adoração, a nossa atitude de cultuar racionalmente a Deus. Ou seja, eu costumo dizer o seguinte, Wagner, nós temos o corpo, nós temos a mente, o psique. Se o nosso corpo ele está alquebrado, se nós estamos com o corpo danificado, a mente sente isso. E se a mente está perturbada, confusa, o corpo também sentirá. Ou seja, há uma ligação direta entre mente e corpo, corpo e mente. E a mente é que tem que comandar o corpo. Hoje o que comanda a mente é o corpo. As pessoas estão agindo por impulso, não estão agindo racionalmente. Então, oferecer a Deus um culto racional, cuidando do corpo, agir com raciocínio, com aquilo que Deus nos deu, que nos diferencia de todos os outros seres criados por Ele. Inteligência, psique, mente, raciocínio, inteligência. Tanto é que os glutões não entrarão no reino dos céus. Pergunta 13. Qual o desejo de Deus quanto à nossa saúde? 3 João 2. Amado,
Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O conselho é esse, né? E o desejo de Deus para nós é esse: tenhamos saúde. Assim como a nossa adoração a Ele, né, está saudável, ou seja, você está adorando a Deus saudavelmente, você tem a saúde física também. Vamos a alguns complementos interessantes. Ingerir substâncias prejudiciais é contrário ao plano de Deus para a vida humana. Paulo afirma simplesmente: nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E ousamos prejudicar o templo de Deus? Paulo continua: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:20. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Ellen G. White, pioneira adventista em prevenção e remédios naturais, escreveu há mais de um século diversos artigos e livros cujos conceitos básicos têm sido comprovados pela ciência em décadas recentes. Ela enfatizou, por exemplo, a influência mútua entre corpo e mente, bem como o impacto de ambos sobre a vida espiritual. Somente quando temos corpos sadios, podemos ter mentes sadias, habilitando-nos a comungar com Deus e os outros de modo claro. Uma vida pura e sadia é mais propícia à perfeição do caráter cristão e ao desenvolvimento das faculdades da mente e do corpo. Desde que o espírito e a alma encontram expressão mediante o corpo, tanto o vigor mental como o espiritual dependem em grande parte da força e atividades físicas. O que quer que promova a saúde física, promoverá o desenvolvimento de um espírito robusto e um caráter bem equilibrado. Sem saúde, ninguém pode compreender distintamente suas obrigações ou completamente cumpri-las para consigo mesmo, seus semelhantes ou seu Criador. Portanto, a saúde deve ser tão fielmente conservada como o caráter. Em outro de seus escritos, ela enumerou os remédios naturais básicos que asseguram boa saúde: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Nós temos também dados científicos que apoiam a dieta vegetariana como sendo a dieta sadia. Em 1995, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em suas diretrizes dietéticas atualizadas, enfatizou que as dietas vegetarianas são coerentes com as diretrizes dietéticas para os americanos e estão de acordo com as doses dietéticas recomendadas quanto aos nutrientes. Este documento reconhece que os grãos estão associados a um risco substancialmente menor de muitas doenças crônicas, incluindo certos tipos de câncer. Os nutrientes antioxidantes produzem um benefício potencial em reduzir o risco de câncer e outras doenças crônicas. O ácido fólico contido numa dieta vegetariana reduz o risco de um tipo grave de defeito congênito. Diante de tantas coisas belas que nós vimos aqui nesse estudo até agora, como então podemos concluir este estudo? Assim, tanto a partir dos dados bíblicos como dos científicos, sabemos que as escolhas dietéticas afetam nossa qualidade de saúde e vida. Escolhas sadias levam a uma qualidade de vida melhor. O que comemos, o que bebemos, o que introduzimos em nosso corpo, todos têm o seu efeito. Mas as boas escolhas não podem ser feitas facilmente.
como nas áreas moral e espiritual, requerem ajuda exterior. Deus promete esta ajuda àqueles que mantêm uma relação duradoura com Ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Amém. Esperamos que com esta lição você realmente valorize aquilo que você come, que você possa realmente, através da palavra de Deus, escolher a melhor alimentação que vai nutrir o seu corpo e também a sua mente, para que o seu culto seja cada vez mais racional ao nosso grande Deus. Seja santo e agradável a Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque o Senhor mesmo escolheu o nosso cardápio, não permitindo que alguém escolhesse ou que nós mesmos escolhêssemos para nós. Obrigado por tão grande amor. Ajuda-nos a pôr em prática os teus ensinamentos. Ajuda-nos a fazer a tua vontade também nos quesitos alimentação e bebida, para que assim possamos te glorificar com a saúde do nosso corpo, tendo nossa mente clara para te adorar. Fica conosco, não nos deixes. Em nome de Jesus. Amém.